Boa noite a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, que podemos nos sintonizar com a corrente benfeitora e amiga do amor e da paz. Toda vez que a gente pensar em Jesus, estamos com Jesus, porque Jesus sempre está conosco. Toda vez que mentalizarmos a luz do Cristo, é sim essa luz que dissipa trevas, que ilumina propósitos, que clareia as nossas decisões. Tu nos dizes, Jesus, que quando com a mente e com o coração nos unirmos a Ti, estarás conosco. Estaremos contigo. E nesse clima de amorosidade tamanha, é que pedimos permissão aos queridos benfeitores da Casa Luzes no Caminho para dar por iniciada a nossa humilde tarefa de difusão doutrinária. Estamos todos em paz, na certeza plena das bem-aventuranças por nós conquistadas para a glória do Mestre Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Falar sobre a bondade e a misericórdia do Cristo. Falar sobre a justiça e a bondade de Deus, que nos enriquece de experiências, que permite unicamente as vivências que sinalizem a possibilidade da nossa maturidade, do nosso crescimento espiritual. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E essa técnica do amor de Deus por nós, que nos permite estar encarnados num momento tão rico da história da humanidade e da nossa própria história. Nos vemos protagonistas da transição planetária. E essa amorosidade de Deus, que confia em cada um de nós, em que cada um de nós é um elemento fundamental, imprescindível, contribuindo para que o reino de Deus e do amor se implante no coração de todos os homens, de todos os espíritos aqui da Terra, encarnados e desencarnados. Este momento de tanta validade, de tanta energia, em que nós precisamos nos encontrar conosco mesmos, precisamos voltar para a nossa casa. E a nossa casa interior é a nossa própria verdade. Precisamos estar em nossa casa interior, em nossa casa territorial, com aquelas pessoas com as quais a gente mais aprende, aquelas pessoas que são as mais valiosas para nós, que estão no papel dos nossos familiares. Olhando-nos, aprendendo a nos olhar, a nos respeitar, aprendendo o verbo amar. O amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Esse verdadeiro, ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Instruções dos Espíritos, nos dizem os benfeitores no item 8, no item 9 e no item 10, sobre um momento tão valioso que estamos vivendo na Terra.
o título do capítulo, as instruções dos Espíritos falam dos falsos profetas, as características do verdadeiro profeta e os falsos profetas da erraticidade. E o título do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em todos os momentos da história da humanidade, nós nos deparamos com pessoas que são honestas, que são contributivas, mas também nos momentos mais variados, nos deparamos com personalidades que tentam nos ludibriar, com pessoas que têm essas características, que ainda se comprazem na falsidade, na mentira. E por que será que Deus nos permite conviver com pessoas assim, tanto encarnadas quanto desencarnadas? Para a gente desenvolver melhor a nossa capacidade de enxergar além das aparências, de ler nas entrelinhas. Imaginemos que Deus nos quer rápidos de raciocínio. Deus não quer que a gente fique no lugar da ingenuidade. Deus quer que a gente, aos poucos, sendo consequenciados por situações as mais variadas, possamos olhar se os Espíritos são de Deus. Possamos entender, tanto encarnados quanto desencarnados, se realmente essas pessoas são pessoas confiáveis, se podemos acreditar neles. Porque antigamente a gente possuía a chamada fé cega. Lembram quando a gente acreditava em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Lembram? Quando nós não tínhamos habilidade ou critérios, não tínhamos informações suficientes para fazer uma análise comparativa, acreditávamos no quê? As instituições, as religiões inventadas pelo homem nos faziam acreditar. E hoje, a ciência, a tecnologia, ou seja, a evolução do pensamento humano, nos faz entender melhor o que é real, o que é verdadeiro, o que é cientificamente comprovado. E assim a gente se afasta do que é ilusório, do que é fantasioso, do que é milagre. Nos percebemos espíritos imortais, todos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Esse Pai que nos quer, sim, muito lúcidos. Então, vejamos bem, no capítulo 21, cujo título é Haverá falsos profetas, falsos cristos, já os Espíritos nos avisam que precisamos desconfiar, olha bem, desconfiar de palavras hipócritas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiais daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Aprendemos que a verdade é o amor incondicional. E que esse amor se revela em todo o universo, no microcosmos e no macrocosmos. Então vamos desconfiar daquele que detém o poder da verdade, daquela instituição, daquela filosofia de vida que só eles têm a verdade. Nós sabemos que quando um ensinamento é valioso para a humanidade, surge nos
4 cantos do planeta. E não é de posse de alguma casta privilegiada, não é de posse de alguma hierarquia, de algum poder. Não. Essa verdade vai surgir na plebe, vai surgir na montanha, vai surgir nas classes menos favorecidas ou mais favorecidas, vai surgir em diversos lugares, essa verdade. Assim ocorre com o amor. Não existe nenhuma raça privilegiada. Deus não privilegia. O privilégio é conquistado por nós através da bondade. Deus nos dá a todos oportunidades da mesma forma. Nem castas, nem raças eleitas, nem povos eleitos. Todo lugar da terra é sagrado, não existe um lugar específico. Ai, porque Jesus pisou no que hoje é Israel. Mas e os ventos? Não levaram as partículas de areia onde Jesus pisou por todo o planeta? Nós não sabemos. Se ali onde Jesus pisou, hoje está na Amazônia, aqui no Guaíba, pode estar, não é mesmo? Então dizer que existe um lugar sagrado, que existem lugares onde tem mais ou menos energia, dependendo da energia que os espíritos que ali coabitam possuem. Depende do lugar, das pessoas. Nós podemos ser felizes no litoral, no continente. Podemos ser felizes no trópico, no Equador, nos polos, nas grandes cidades ou nas pequeninas aldeias. Nós estamos onde está o nosso coração e ali é que a gente faz o nosso trabalho. Os benfeitores espirituais, no item 10, nos falam também dos falsos profetas da erraticidade. Né? Diz assim, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São esses que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isto bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Vocês lembram que antigamente se condenava ao senhor porque escravizava? Hoje, na pós-modernidade, se condena ao escravo que se permite ser escravizado. E já entendemos que as pessoas não nos magoam. Nós é que nos permitimos ser magoados. Ai, porque tem tantos obsessores que querem tirar o meu tapete. Será? Duas coisas são bem diferentes. Uma coisa é que queiram tirar o meu tapete. Outra bem diferente é que consigam tirar o meu tapete. Então, paramos de botar a culpa nas outras pessoas, naqueles que vêm nos enganando, aqueles que fazem vítimas,
paramos de colocar culpa nos algozes e nos responsabilizamos pelas nossas próprias ações. Se vivemos entre pessoas falsas, entre pessoas violentas, é só a gente não ser falso, nem violento. Imaginemos-nos um momento, uma questão bem interessante que se chama seleção natural. Imaginemos que alguém, personalidade perversa, que adora fazer fofoca. Ele só faz fofoca, só fala mal dos outros, porque tem ouvidos que o ouvem, porque ele tem plateia. Porque o momento em que ninguém mais dê crédito para o que ele fala, ele mesmo, é a chamada seleção natural, ele se afasta. Nós temos isso dentro da nossa própria família. Tem pessoas que parece que têm satisfação em criar intriga. Inventam estratégias as mais bizarras para falar mal das outras pessoas. No momento em que a gente não dê mais ouvidos a esse tipo de espíritos, eles não vão ter mais razão de ser. Isso ocorre com a violência, isso é uma violência, né? Por que existem pessoas corruptas? Porque alguém permite que eles sejam corruptos. Para Deus nada fica impune, a gente sabe disso. Nada fica impune. Nós temos que nos responsabilizar sim por nossas ações, mas dia menos dia. Isso não é vingança. Isso é lei da física, causa e efeito. A gente, qualquer um de nós, só colhe o que planta. Então a gente vai se estressar pelos problemas que existem na humanidade. Façamos a nossa parte. Cuidemos para não fazer o que a gente condena. Se nós sabemos que um comportamento nos faz sofrer, nos faz chorar, não reproduzamos esse comportamento. Ainda falando do mesmo item 10 do capítulo 21, nos diz o Espírito Erasto: repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. Vejam como é prova para nós, para a gente deixar de ser fraco, crédulo, tolinho. Ainda continua Erasto dizendo: são geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição, de suspeita. Kardec nos diz que a gente precisa todas as informações que cheguem até nós. Se estão publicadas num livro, ou se recebemos pela internet, notícias bizarras, olha a proliferação das fake news. Para a gente aprender a separar o joio do trigo, para a gente aprender a diferenciar a verdade do que é fantasia, utopia. Então, esses médiuns, às vezes, que só eles podem receber aquela entidade. Só eles são os que sabem. Não.
Conhecimento está ao acesso de todas as pessoas. No Espiritismo não existe sacerdócio, ninguém detém o poder do conhecimento, porque o conhecimento está ao alcance de todos nós. É só a gente querer se informar. É só a gente querer estudar. Então ninguém tem o poder. Ai, aquele sabe mais. Ai, aquele faz palestras lindíssimas. Sim, mas vamos ouvir o que diz as palestras. E vamos deixar de ser crédulos. Vamos deixar de ser ingênuos. Vamos deixar também de idolatrar as pessoas. Ai, porque tua palestra é tão boa. Não, não foi minha. Eu copiei. Os benfeitores espirituais aqui estão me inspirando. Então a palestra não é minha. Né? Ai, porque tu é tão boa. Não. Bom é Deus, que é o nosso Pai. Imagina que o próprio Jesus já esclarece. Quando alguém chega a ele agradecendo porque ele deu um passe. Não, não fui eu que te curou. Foi a tua fé. Foi a tua fé que te curou. Ai, porque Jesus tu é tão bom. Não, Deus, meu Pai é bom. Meu Pai, Deus que é bom. Então, ainda nos diz Erasto, né? No finzinho, quase acabando o item 10, diz assim, ó. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicado em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado. E a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. Por último, o espírito Erasto assim revela: é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. O médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade dos nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a estes ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Assinado Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. E ainda nos lembramos desses espíritos que encarnados, que levam multidões, induzem as pessoas a comportamentos os mais bizarros. E aqueles que se mostram salvadores, aqueles que prometem para o povo todo, e o povo todo acredita neles. Eu, particularmente, não gostaria de estar na pele deles. São cegos conduzindo a cegos. Será que eles nunca pensam que mais dia menos dia essa carapaça, essa couraça
vai cair? Será que um dia, será que não pensam que as suas mentiras vão ser descobertas? E é lastimável, mas se expõe ao ridículo frente à opinião pública mundial. Porque vocês viram uma coisa, que a opinião pública mundial já não acredita tanto em propaganda. Se uma doutrina é verdadeira e se funda na caridade e na verdade, não precisa fazer propaganda. Quem muito se promove quer convencer as outras pessoas do seu valor. Jesus precisou se promover. Enfrentou o madeiro, a cruz infame, com galhardia. Não fundou nenhuma religião. As religiões todas são invenção do homem, que as calcou, que as organizou de acordo com seus interesses. Isso é importante a gente saber. Mais dia, menos dia, tudo isso há de cair por terra. O culto aos bezerros de ouro. Para quê? Falam em espiritualidade e constroem templos de ouro. E depois tem que ter não sei quantos guarda-costas e vigias para que os ladrões não vão roubar. Para que isso? Enquanto tantos irmãos nossos têm fome, têm frio, não tem lugar para morar. Para que isso? Mais dia, menos dia, todos os espíritos da Terra vão se dar conta que precisam ser mais rápidos de raciocínio, mais amadurecidos. E aí, com serenidade, com tranquilidade, com paz, em nossos corações, vamos promovendo uma maneira diferente de viver, de sentir o mundo, de entender o amor. E sem dúvida, a Terra há de ser um lugar muito melhor para as futuras gerações. As futuras gerações somos nós, são os nossos netos, os nossos bisnetos. Trabalhemos incansavelmente para que o amor seja soberano no coração das pessoas. Que o maior poder que existe no universo, a maior força, é o amor. Permitamo-nos vivências amorosas, serenas, educadoras, para que a maturidade ocorra em nossos corações. E louvemos a Deus e agradeçamos a Jesus pela incansável tarefa, que é a tarefa do Cristo, de implantação do reino no coração de toda a humanidade. Permitamo-nos, no nosso silêncio, atuar, esse silêncio atuante, essa caridade ativa de promover a paz e o bem para todos os que de nós se aproximarem. Graças a Deus, graças a Jesus, e ficamos todos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré, e que assim seja.